mais. Estamos novamente aqui para falar sobre por que Marcos 16, versículo 9 a 20 está entre colchete, né? E por que em algumas Bíblias, algumas versões não tem Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, né? Principalmente essa parte de versículo 9 a 20, né? E vamos analisar mais um pouco sobre esse conteúdo, né? Sobre a questão do Evangelho curto de Marcos e o Evangelho longo. O Evangelho curto de Marcos, afinal breve, afinal curta, né? Termina no versículo 8 do capítulo 16. A final longa, né? A final longa do Evangelho de Marcos termina no versículo 20 do capítulo 16, né? E esses textos não tem nos melhores manuscritos, no Vaticano, no Códice Vaticano, que está na Biblioteca do Vaticano, e no Códice Sinaítico também. Não existe essas passagens lá. Vamos fazer uma análise agora mais profunda nesse terceiro vídeo, né? Muita coisa já foi dita acerca da passagem bíblica do Evangelho de Marcos, né? Capítulo 16, versículo de 9 a 20. As observações mais frequentes acerca desse texto que encontramos são que esse texto não consta nos melhores manuscritos gregos, ou não consta no texto grego adotado, né? É uma coisa que vamos analisar. Há praticamente um consenso entre os eruditos que o Evangelho original de Marcos não terminava em capítulo 16 e o versículo número 8. As principais evidências em favor dessa tese estão no próprio texto grego de Marcos. A forma busca como o Evangelho termina a sua narrativa em no capítulo 16, versículo 8. Nos principais manuscritos gregos, tem feito os intérpretes concluírem que o texto original do Evangelho não foi concluído nesse verso. A esse respeito, comenta a Bíblia de Jerusalém em uma nota de rodapé. É difícil se admitir que o segundo Evangelho, na sua primeira redação, terminasse bruscamente no versículo 8 do capítulo 16. Todavia, a principal evidência em favor dessa tese está no fato de que o texto grego de Marcos, capítulo 16, versículo 8, termina na conjunção grega gar, né? Por quê? Outra questão também, esses fatos é que tem levado alguns eruditos, né, os críticos textuais, a concluírem que o texto original de Marcos não terminava no versículo 8 do capítulo 16, mas que a redação original após 16 e 8 se perdeu muito cedo. As possíveis causas para esse extravio, né, do final do Evangelho vão desde a fragilidade do material no qual o texto foi escrito, ou até mesmo a perseguição contra os primitivos cristãos e seus materiais literários, né, da época. Então, as cópias mais antigas de Marcos que possuímos são o manuscrito, né, sinaítico, né, o chamado Códice Sinaítico, ou então Códice Aleph, né, escrito cerca de 340 d.C., século IV. O manuscrito do Vaticano, Códice B, né, datado em torno de 350 d.C., e o manuscrito alexandrino, né, Códice A, do ano 450. Desses três manuscritos gregos, os dois primeiros omite a final de Marcos após o versículo 8. Então, os dois manuscritos, né, os dois códices principais, que é a final curta, né, que o capítulo 16 termina com o verso 8º. Não tem no Códice Sinaítico e também não tem no Códice Vaticano, né? Então, é a chamada final de Marcos curta, breve, né? Que termina no versículo 8 do capítulo 16. Outra questão, o testemunho silencioso dessas cópias acerca de Marcos 16, 9 a 20, fecha a questão em torno da rejeição do final de Marcos? Né? Não fecha, né? O que se pode afirmar com certeza acerca da omissão desses versos, desses manuscritos, é que as cópias, olha lá, as cópias que circulavam do século II e III, né, que lhe serviram de base, não trazer essa porção da Escritura, né, para se pensar também, né? Quando lemos testemunhos de antigos pais da igreja, que viveram antes mesmo do advento desses principais manuscritos gregos, atestando a existência de uma final de Marcos, né, breve, que termina no versículo 8º, né, no versículo 8, fica mais difícil aceitar essa tese de que os versículos de Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, que termina no versículo 20, deve ser rejeitado.
Dentre esses testemunhos antigos, temos o de Irineu, né, que veio no ano 125 ao ano 202 depois de Cristo. Hipólito, discípulo de Irineu. Tarciano, seguidor de Justino, mártir, que veio no final do século II. Todos atestando conhecer a existência da redação de Marcos após o versículo 8. Além do testemunho desses pais da igreja, a imensa maioria dos manuscritos gregos, a exemplo do manuscrito alexandrino, datado aproximadamente do ano 450, trazem a passagem e a final longa, né, que termina no versículo 20. E alguns pais, como foi recitado, também viram defender essa parte da final de Marcos, longa, né, que termina no versículo 20 do capítulo 16. E como responder aos críticos que desacreditam sobre essa porção bíblica? Dizem que muitos manuscritos antigos silenciam sobre essa passagem. Vamos pensar. Primeiramente, esses críticos têm que explicar por quê. Muitos testemunhos antigos citam essa passagem. O silêncio não é em si mesmo prova de coisa alguma, né? No manuscrito Vaticano, Códice B, né, datado do ano 350, é tido como uma das cópias mais antigas de que dispõe do Novo Testamento grego. Além do texto, né, de Marcos 16, 9 a 20, estão faltando também os textos de Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 46 e 28. Também está faltando 2 Reis 2, 5 e 7, 2 Reis 2 e 13, Salmo 106, né? No Novo Testamento está faltando João, capítulo 7, 53, Hebreus 9, 14, até o fim do Novo Testamento, incluindo a Epístola Pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Apocalipse, fundamentalmente, de todos os fundamentos, né, baseado aqui, alguns deles ainda faltam nesses melhores e mais antigos manuscritos, né? Então, o silêncio desse manuscrito sobre tão importantes passagens da Bíblia significa que esses textos bíblicos não existem ou que não são inspirados. Negativo. Não conheço ninguém com um pouco de conhecimento de crítica textual que afirme tal coisa, né? Não tem. Em palavras mais simples, é possível que o manuscrito grego mais recente do que, por exemplo, o manuscrito sinaítico, né, tenha sido copiado de um outro manuscrito grego mais antigo do que o documento citado. E que nesse manuscrito estivesse presente os versos de número 9 a 20 de Marcos 16. Pensando agora com Norma Geisler, né, observa que os eruditos que aceitam o tradicional texto recebido aponta para o fato de que esse texto do final de Marcos é encontrado na maioria dos manuscritos bíblicos em todos os séculos. Assim, creem que ele estava no manuscrito original do Evangelho de Marcos. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, página 385. Né? Não está nesses dois manuscritos, claro. No manuscrito, no Códice Sinaítico, no Códice Vaticano, a final de Marcos é breve, é curta. Termina no versículo 8 do capítulo 16. Mas nós temos os manuscritos majoritários, né, os muitos manuscritos, porque nós temos mais de 5.800 manuscritos. Desses 5.800 manuscritos, somente 2 não têm a final do versículo 20 do capítulo 16. Somente 2, que é o Vaticano e o Sinaítico. Todos os demais têm a final longa, né? A final longa que termina no versículo 20 do capítulo 16. Ok? E alguém já teve a curiosidade de observar que dos 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, aproximadamente 680 deles contêm o Evangelho de Marcos completo. E apenas 2 desses 680 manuscritos não incluem esse versículo, como já foi falado. É que dentre 3 versões do latim, 8.000 contém os versículos de 9 a 20, ou seja, que termina com o versículo 20 e não o versículo 8. As versões góticas, egípcias e armênia também contêm essa passagem. E mais, não há nada nesse texto que contradiga o restante do Novo Testamento. Isso não afeta as doutrinas bíblicas, não afeta as doutrinas fundamentais da fé cristã. Né? Na verdade, essa passagem da Bíblia é subjacente, né? Confirmada por outras passagens da Escritura Sagrada. Vamos analisar aquela primeira coisa, no Marcos 16:16, fala a menção ao batismo em águas. Em Atos
capítulo 2, né, também fala sobre batismo em águas. Né. A expulsão de demônios está registrada no capítulo 16, versículo 17. Atos, capítulo 5, versículo 16, também fala de expulsão de demônios. Falar em línguas, Marcos 16, versículo 17. Atos, capítulo 2, também, versículo 1 e 4, fala textos de línguas estranhas, sobre doutrina das línguas, né, das glossolalia. A proteção contra os animais peçonhentos, né, Marcos 16, 18. Nós temos o ato de Paulo lá na ilha de Malta, né, capítulo 28, versículo 3 e 5. Oração pelos enfermos, Marcos 16 e 18. Também tem oração pelos enfermos, Atos 28 e 8. Então, mais uma vez, não há nada nesse texto que contradiga o restante do Novo Testamento. Na verdade, essa passagem da Bíblia está confirmada por outras passagens da Escritura Sagrada. Esse texto não afeta, ainda que não exista realmente esse texto na parte original, mas isso não afeta as doutrinas fundamentais da fé cristã, não afeta as doutrinas que tem em outras passagens da Bíblia, porque todas elas estão lá, bem autenticada, confirmada e etc. Né? Mas ficamos com esse parte para se pensar. Né? Na final breve de Marcos, que termina no versículo 8º, ou no versículo 8 do capítulo 16. É a final curta. E a final longa, né, que termina no versículo 20 do capítulo 16. Mas lembre-se, só existem dois manuscritos gregos, né? Dois manuscritos gregos, o Vaticano e o Sinaítico, que omite do versículo 9 ao versículo 20 de Atos. Quero fechar novamente aqui com a leitura aqui do texto para terminarmos essa parte aqui, os 3 vídeos que foi gravado, né? E isso não creio que não abalou a sua fé, não vai abalar a sua fé, porque a sua fé está em Cristo. Isso também está na Bíblia Sagrada, que alimenta sempre a tua fé. A nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quero fechar aqui uma frase aqui que está na Bíblia Pentecostal, o versículo 9 aqui. Embora os versículos 9 a 20 do capítulo 16 faltem em 2 dos manuscritos gregos, que é o Sinaítico e o Vaticano, que são os mais antigos, elas constam de outros manuscritos antigos, bem como da vasta maioria dos manuscritos gregos, provenientes de todas as partes do mundo antigo. Daí muitos doutores da Bíblia concluíram que um texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é sem dúvida parte do texto original dos escritos bíblicos. Em outras palavras, devemos ter Marcos capítulo 16, do 9 ao 20, como parte integrante da palavra inspirada de Deus. E shalom, até os próximos vídeos.